Meu nome é Juliana Costa Maia Lopes e eu vou apresentar para vocês a minha tese de doutorado. Eu ingressei no LAF em 2007, sob supervisão de Mariane, para fazer o doutorado, intitulado Dinâmicas Dialógicas Singulares, a Multimodalidade na Criança com Autismo. Essa tese de doutorado é decorrente do mestrado, que eu fiz também no LAF, sob supervisão de Mariane. E, a partir da dissertação do mestrado, a gente começou a se questionar sobre a importância dos gestos e a influência do outro na linguagem da criança com autismo. Então, traçamos como objetivos compreender o funcionamento dialógico discursivo das interações com diferentes interlocutores e dinâmicas diversas, né, de uma criança com autismo, e analisar o funcionamento dialógico discursivo dentro de uma perspectiva multimodal. Então, no capítulo 1, nós temos os conceitos, a sintomatologia, a etiologia, a incidência, e depois um contraponto à visão médica do quadro, dando ênfase aos aspectos globais do sujeito, com suas aptidões e potencialidades. No capítulo 1.1, nós vemos as implicações reais e imaginárias do autismo. Vemos aquela criança sempre assujeitada no autismo, que ocupa o lugar de paciente, né? E vemos que a teoria reforça essa premissa. Nós sustentamos que é importante deslocar a criança com autismo do lugar de paciente para o lugar de sujeito. No capítulo 1.2, nos debruçamos sobre a linguagem do autista e vimos que ela ocupa lugar de destaque nos estudos, sendo que sempre descrita com características negativas, então linguagem ausente, inadequada, descontextualizada. Nos estudos sobre o assunto, nós não vemos que seja dada importância a aspectos como contexto, relação da criança com o outro e a relevância da linguagem naquela interação, né? Então, a bibliografia estuda sempre a linguagem patológica. Capítulo 1.2, nós temos sob a orientação dos estudos de Pericinoto, Ferreira e Rego, uma possibilidade de olhar essa linguagem de um outro lugar, né, de uma outra forma. Então, Pericinoto nos mostra a importância do interlocutor no desenvolvimento da linguagem da criança com autismo. Ferreira nos questiona se há, desde a fase inicial da vida da criança, essa troca de papéis na interação, e Rego nos propõe um novo olhar sobre a ecolalia. E aí, no 1.2.1, nós vamos estudar a ecolalia, que é tida como uma alteração de linguagem presente em todos os estudos sobre a temática da linguagem da criança autista, e nós vemos duas posições teóricas distintas, né? A de que a ecolalia não tem função comunicativa e, oposto a isso, a de que a ecolalia tem sim valor comunicativo. Nós acreditamos, conforme Sade e Goldfeld trazem, que quando a fala ecolálica da criança é aceita, essa criança fica mais motivada e tende a usar falas mais criativas. Então, acreditamos que a clínica de linguagem deve atribuir à ecolalia um caráter linguístico, ainda que a manifestação da fala ecolálica não seja enigmática pela sua produção, ou seja, ela acontece em todas as crianças no espectro, mas sim pelo seu acontecimento. Então, porque a criança recorta aquela fala naquele momento com aquele interlocutor, né? Acreditamos que a ecolalia mostra o sujeito, um sujeito que ainda não tem discurso próprio, mas é um sujeito que consegue trazer enunciados, né? Ainda que dos outros, mas trazem. E, ao permitirmos que essa fala seja tomada como sendo daquele que fala, a gente coloca esse sujeito no lugar de falante, e acreditamos que esse deve ser o caminho trilhado na clínica de linguagem, em relação à fala ecolálica, né? No capítulo 1.3, nós vemos as dificuldades relacionais primárias, então nós destacamos a importância desse primeiro momento, desse início de interação. Falamos do manhês, das relações face a face, das protoconversações e da atenção conjunta, tão essenciais nesse processo de desenvolvimento infantil, né? Mostramos que desde muito cedo, nas trocas interativas, no caso de crianças com autismo, já há um comprometimento significativo dessas trocas, desde muito cedo. No capítulo 2, nós abordamos por cima as abordagens terapêuticas e qual a importância que cada abordagem dá à linguagem e ao sujeito, né? Então, primeiro, a abordagem comportamental, que se mostrou uma terapêutica estruturada, com o objetivo de moldar o comportamento da criança com autismo para que se enquadre socialmente. Então, linguagem é tomada como comportamento, assim como são as estereotipias, logo, são passíveis de serem moldadas, né?
Depois temos a abordagem pragmática, que já traz a linguagem como uma habilidade cognitiva, através da qual o sujeito aprende e interfere no contexto social, ou seja, linguagem e cognição já caminham juntos. Por fim, temos a abordagem desenvolvimentista, que nos traz o sujeito da e na linguagem, propõe o sujeito como intencional, considera família e contexto social, né? Então, a terapia também é baseada na interação da criança com o pai, com a mãe, com a terapeuta. Depois, nós mostramos a dinâmica, no capítulo 3, a dinâmica dialógica discursiva, sobre um funcionamento multimodal. Mostramos a dinâmica dialógica como algo que se dá no momento daquela interação e tem relação direta com as pessoas envolvidas. Trazemos o diálogo como instância multimodal e o sujeito como constituído na e pela linguagem. No capítulo 4, a gente categoriza e organiza esse estudo como sendo um estudo observacional qualitativo de dados coletados em contexto domiciliar e terapêutico e que tem como caso de estudo de uma menina diagnosticada como autista de grau severo, diagnosticada aos 4 anos de idade na cidade de Aracaju, Sergipe. A menina foi atendida pela fonoaudióloga pesquisadora durante 3 anos em espaço terapêutico. Nesse estudo, usamos o prenome da criança, Larissa, e constitui corpos desse estudo 16 filmagens, sendo 13 caseiras e 3 em espaço terapêutico. A análise dos dados teve como objetivo estabelecer a arquitetura da dinâmica dialógica, compreender o papel e funcionamento dos interlocutores e destacar a linguagem em sua multimodalidade. Nós temos as filmagens caseiras em 3 momentos, então, antes de qualquer suspeita de alteração do desenvolvimento, quando a criança já estava sob suspeita e a criança depois do diagnóstico. Em contexto de terapia, nós temos filmagens da relação diádica, terapeuta-criança, e relação triádica, terapeuta, criança e mãe da criança. A apresentação dos dados analisados acontece em 2 tipos de tabela, né? O primeiro tipo de tabela tem o número da cena interativa, a idade da criança, os participantes e qual a dinâmica dialógica em cada um. E o segundo tipo de tabela nos mostra os elementos constitutivos da linguagem que acontecem em cada uma das cenas interativas. Então, nós trazemos na tese alguns recortes, né, da criança em diversos momentos e, a partir desses recortes, nós concluímos que nós percebemos movimentações diferenciadas na linguagem, mas o que se manteve foi uma constante necessidade de sustentação por parte da criança para que fizesse parte daquele contexto dialógico. Então, era necessário suporte materno, suporte terapêutico, sempre o suporte do outro, né? Vimos o estabelecimento de vínculos essenciais, então a criança consegue sim estabelecer vínculos essenciais com sua mãe, com a terapeuta, com uma prima que aparece em diversos recortes, né, com o pai. Observamos sim que a criança apresenta aspectos multimodais diversos, então nós vimos olhar, nós vimos gesto, nós vimos voz, produção de fala, mas percebemos que tem uma partícula linguística específica que convida a criança para a interação. Então, a posição do outro do diálogo. Quando o outro coloca a criança como lugar de falante, como sujeito de fala, a criança ocupa esse lugar. Então, isso é o que especificamente a criança interpreta como sendo convidada para participar dessa interação. Nós vimos que a criança reage diferente de acordo com os interlocutores, então percebemos muito mais abertura para a interação com a mãe, evidenciamos episódios de busca, de interação face a face, de atenção conjunta, e em contrapartida, menos intencionalidade comunicativa e menos reciprocidade interativa na presença paterna, mas a gente precisa considerar o contexto familiar também, naquela dinâmica familiar. A mãe era essencialmente a cuidadora e a provedora pela criança, e o pai não se mostrava tão presente, então a gente vê isso como um aspecto natural, né? Para essa criança, no caso. E quando colocada no lugar do outro da interação, a criança consegue sim ocupar essa posição. Então, diante do que foi apresentado, nós defendemos que, igual como acontece com todos os sujeitos, aquele que tem autismo também é sujeito da linguagem. E por isso as terapias precisam reconhecer
que ele é sujeito da linguagem, né? E precisam reconhecer também que, como cada sujeito, ele tem suas individualidades. Então, o que está por trás daquela estereotipia, o que está por trás daquela ecolalia, né? Não é toda criança autista, as crianças com autismo não são iguais. E essas individualidades precisam ser reconhecidas e validadas em contexto terapêutico. E, por fim, a gente acredita que não tem como ignorar o aspecto multimodal da linguagem em nenhuma instância, sobretudo em um quadro, né, em que há necessariamente comprometimento da linguagem. Então, como é que uma clínica terapêutica de linguagem vai trabalhar só a fala, sem trabalhar tudo que compõe a comunicação, né? Então, para nós, ficou muito marcado nesse estudo a necessidade de se considerar linguagem num aspecto multimodal. Muito obrigada.